Gustavo Herter Terra, que há pouco acabou uma reunião do COI aí, nós, na semana passada, convidamos ele para repercutir um pouco mais sobre essa questão das obras, né, que estão avançando rapidamente nas ruas aqui em Tupã-Siretã, e também estávamos comentando agora no ar com relação a essa questão do incêndio que envolveu aí uma área do município, que também é relevante esse tema, mas é claro que a gente sabe que a agenda do prefeito na segunda é corridíssima e a reunião do COI terminou agora há pouco, quer dizer, tem muita coisa para o prefeito fazer lá no gabinete, por isso a gente agradece a gentileza dele atender a audiência da Tupã e estar falando a nossa audiência nesse momento com relação a esses temas aí. Prefeito Gustavo Herter Terra, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, prefeito? Bom dia, Miguel. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos. Eu estava com o microfone fechado aqui. É uma satisfação, Miguel, estarmos aqui, né? Segunda-feira corrida sempre, mas todos os dias acabam sendo corridos aqui, né? Sem dúvida. Prefeito, teve a reunião do COI agora há pouco, nós tivemos um decreto estadual publicado pelo governo do estado no final de semana, na sexta e no sábado, né, fazendo algumas flexibilizações, e eu sei que o Tupã-Siretã também está debatendo esse tema aí, e como é que está a nossa questão? A Ancentro já definiu, como é que nós vamos se posicionar? O que foi tratado na reunião do COI hoje, prefeito? A M-Centro ainda não se reuniu para adotar novas flexibilizações, né? Então, para nós, a princípio, está valendo o da semana passada, né? Uhum. Assim que nós tivermos uma deliberação da M-Centro, nós faremos daí sim um decreto no município adotando essa nova realidade, né? Mas, assim, em relação à reunião do COI, tá? O que provocou mais diretamente a reunião do COI foi a questão do final do ano, as festividades e também o carnaval, né? Eu já havia anunciado que eu havia cancelado o baile municipal e o desfile, que são eventos oficiais, eventos da administração, e eu, como administração, não vou fomentar grandes aglomerações, como é o caso do carnaval, né? E o desfile, por si só, não haveria muitos problemas, mas nós resolvemos tirar a programação oficial do município, deixando a critério dos blocos de carnaval e eventuais clubes, enfim, que eles façam a sua festa e tenham as suas responsabilidades, né? E aí provocamos a reunião do COI e ficou decidido o seguinte: o passaporte sanitário ele é cobrado quando o município tem mais de 90% da sua população vacinada, né? Nós temos os boletins aí que dizem que nós estamos com 74,22% de primeira dose vacinada. Mas existem erros aí. E eu vou abrir um parênteses do COI agora para falar desse erro, porque é importante. E tu, Miguel, pode me ajudar, inclusive, né, nesse esclarecimento e nesse raciocínio. Tá? Sim. Nós temos esse boletim, né, que fala que 74,22 de primeira dose e 63,08 de segunda dose. E eu vejo diariamente o governo do estado publicar que 236 municípios já estão com mais de 90% da sua dose aplicada. Só que o governo do estado nos manda esse dado oficial pela secretaria sobre população total, né? E eles divulgam esse dado dos 90% sobre população adulta, sobre população vacinal, população adulta, que é a partir de 18 anos. E agora a vacina ainda abriu para 12. Daí eu chamei o meu pessoal, depois da reunião do COI, chamei o meu pessoal da saúde aqui para a gente raciocinar, para saber onde é que está o furo, o que está acontecendo. Tá? Uhum. Aí chegamos à seguinte conclusão. Nós pegamos pelo IBGE população de 0 a 4 anos, 1.573 tupã-siretanenses. 5 a 9 anos, 1.725. De 10 a 11 anos, 766. Isso dá um total de 4.064 no censo de 2010 e um estimado agora de 4.390.
tirando 4.390 para 24.132, que é o estimado atual, ou 182, se não me engano, nós temos aí 19.792 pessoas acima dos 12 anos. Então, aqueles 16.878 vacinados em primeira dose, mais os 587 em dose única, que tem que considerar, né, como primeira dose e segunda dose, porque é dose única, nós temos 17.465 pessoas vacinadas em Tupanciretã com, no mínimo, a primeira dose. Que isso daria os 74 mil pela população total, mas dá, para os acima de 8 anos, de 12 anos, dá 88,24. E aí nós já vamos bem próximo aos 90, que é o divulgado. E se nós descontarmos ainda os de 12 a 18 e pegarmos a população só de 18 anos para cima, que eu não tenho esse dado aqui, seguramente nós passamos longe dos 90% vacinados. Tá? É um raciocínio. Sem dúvida. É uma maneira de nós raciocinarmos semelhante ao governo do Estado. Mas como no decreto diz que a partir dos 90% dispensa-se o passaporte vacinal, né, o passaporte sanitário, eu quero chamar a atenção de toda a comunidade que pretende fazer carnaval, caso a contabilidade desses dados ainda continue nos apontando os 74%, e mesmo que vá a esses 88%, eu faço um apelo a essas pessoas. Se vacinem. Se vacinem, senão não poderão fazer carnaval. E outros eventos que cobrarem o passaporte vacinal, essas pessoas ficarão de fora. A gente sabe de alguns idosos aí que estão relutando de se vacinar, mas idoso não é o problema, ele pode perfeitamente ficar isolado em casa, ele vai correr o risco de se contaminar com os seus coabitantes que vão até as festividades e voltam para casa. Mas pelo menos esses coabitantes que se vacinem, né? Então fica aqui esse apelo. Busquem, na próxima remessa de vacina que nós recebermos, nós teremos quantitativo para vacinar todas as pessoas que procurarem, né? Nós temos 700 pessoas que não buscaram a segunda dose, que já eram para ter sido vacinados na segunda dose e que não buscaram. Em Tupanciretã, a gente sabe que existem em torno de 4 milhões de brasileiros que eram para ter se vacinado a segunda dose e não se vacinaram. É importante se vacinar a segunda dose. Não tem risco, não tem problema nenhum, tem aqueles sintomazinhos inconvenientes, às vezes nem sintoma não tem, e se não fizer a segunda dose, a primeira perde o valor, perde o sentido, perde o poder, perde a eficácia, né? Perde a cobertura vacinal, digamos assim. Né? Então é importante isso aí. Ainda sobre o carnaval, os blocos, né, sob a responsabilidade dos presidentes de bloco, deverão apresentar lista de participantes até o dia 15 de fevereiro. Essa lista tem que ter nome e CPF. Por quê? Por que até o dia 15 e por que isso? Porque a nossa equipe consultará no sistema de saúde aquele nome CPF, se ele está com as doses em dia. Se não tiver, está proibido de fazer carnaval. Por isso que eu estou dizendo, procurem os postos de saúde, o sistema de vacinação do município, coloquem em dia o seu calendário vacinal, senão não poderão participar. E não adianta de última hora depois chorar, né? Não adianta. Outro ponto, os integrantes dos blocos deverão participar uniformizados dos blocos. E eu explico, para dificultar aqueles penetras, aquelas pessoas que estão fora da lista, né? Mandam uma lista para nós e aí na hora lá vem o amigo de alguém, o parente de alguém que veio de outra cidade
de última hora e está participando do carnaval. Aquele ali pode ser um vetor e pode contaminar o bloco todo. Então, isso não pode acontecer. Então, todos deverão estar uniformizados, que isso significa aí organização, né? Significa prevenção. Outro ponto, sem visita entre blocos. Aquela usual cortesia de fazer uma comitiva, visitar os outros blocos, levar as suas rainhas, né? Fazer uma integração entre os blocos, esse ano não será permitido. Será permitido o carnaval dos blocos nos blocos. Tá? Um outro pedido fora carnaval. Muitas pessoas, muitos moradores de Tupanciretã têm a sua carteirinha SUS em outro município, dotada em outro município, cadastrada em outro município. Então, o morador é de Tupã, ele apresenta a sua carteirinha e os seus dados jogam estatisticamente em outro município. Isso nos prejudica muito. Né? Então, eu aproveito aqui, Miguel, essa oportunidade de fazer essa solicitação às pessoas. Aqueles que têm o seu cartão SUS em outro município, procurem a secretaria para atualizar o seu cadastro, para trazer o seu cartão no cadastro aqui para Tupã. Tá? É um pedido que eu faço para as pessoas. Eu acho que basicamente isso, Miguel. Perfeito. Com relação ao carnaval, me parece bem claro e bem ampla as suas colocações, é claro que nós teremos ainda tempo de repercuti-las. Para o final de ano, prefeito, o senhor, o seu secretário, o João, também já anunciaram a programação de várias atividades aqui em Tupanciretã para nós comemorarmos o nosso aniversário do município. E esses eventos, para o público participar, vai precisar da carteira de vacinação, como é que vai ser esses eventos festivos do nosso aniversário do município? A exigência do passaporte vacinal, né, o passaporte sanitário, ele é a partir de um determinado número de pessoas e para ambientes internos e um número para ambientes externos. Como a maioria desses eventos serão ao ar livre, né, não haverá cobrança do passaporte pelo número de pessoas que se estima que participarão, né? A princípio, para as atividades de final de ano é isso aí. A maioria são na praça, são em ambientes externos. Perfeito. E as que são em ambientes externos têm um público reduzido. Perfeito. Bom, a gente vai aguardar a programação que está sendo montada, ainda está sendo preparada, né, prefeito, para acontecer. Não está conclusa ainda, né? Em breve nós estaremos divulgando. Assim, hoje a gente vai meio que fechar muitas coisas aqui. Tá bem, torcemos para que seja o mais amplo possível na atual realidade que nós estamos vivenciando. Mas, prefeito, nós também tivemos neste final de semana aí vários eventos, há pouco a gente repercutiu aí com os bombeiros voluntários e eles salientaram alguns eventos pequenos e residenciais, alguns até de média intensidade, como um quarto de residência que foi destruído, mas o de maior impacto, sem dúvida, foi uma área pública, a área lá do Complexo Tupanciretã, que atingiu e que teve intensa atividade também pela municipalidade no sentido de conter aquele incêndio lá. O tempo seco facilitou muito essa propagação, né? E é claro que a gente sabe da preocupação dos senhores também com relação a essa questão aí. É um tema delicado agora e preocupante essa questão da seca, não só para a nossa safra de verão, mas para a segurança também de nós e das lavouras, né, prefeito? O que aconteceu lá, me parece que eu não tive acesso a investigações, né, a resultado de investigações, inquéritos, etc. Mas o que é meio de comum acordo aos que presenciaram é que a causa do incêndio foi uma fagulha do trem, da máquina, da locomotiva, né, do trem, que com o vento ela caiu na palha seca lá no distrito e foi um horror, assim. A propagação, a velocidade da propagação e a intensidade do fogo foi significativo. Né? O que acontece? Aquilo lá não está sendo utilizado por animais para o pastejo, né? E também não está sendo cultivado, até isso é um ponto que eu vou trabalhar agora na administração. Vou tentar fazer uma licitação de arrendamento daquela área externa, para que seja plantado soja, enfim, e a renda daquilo provavelmente destinada ao hospital. Tá? É uma ideia que eu tenho há tempos, agora, com esse fato aí, nós não podemos ficar
expostos a recorrentes incêndios, e esse não é o primeiro, tu bem sabe disso, que a cada 2, 3 anos aí acontece. E o porquê que isso acontece a cada 2, 3 anos? Porque o pasto vai crescendo no verão, no inverno dá a geada, ele seca. No verão ele continua crescendo e ele seca. Isso cria uma matéria de palhada muito grande no local. E com essa seca que nós estamos vivendo agora, de vários dias já de déficit hídrico, aquela palha estava muito seca. Então, qualquer faísca ocasionou esse incêndio, né? Nós tivemos lá com o Corpo de Bombeiros, até outro, se faça justiça, quem mais atuou lá foi o nosso Corpo de Bombeiros Voluntário Tupã. Eu liguei para Bombeiro de Santa Maria, liguei para Cruz Alta, liguei para Ijuí, tive que ser incisivo com esse pessoal. Se eu não tivesse sido incisivo, e inclusive dito algumas coisas que eles mereciam ouvir, né, eles não teriam vindo. Chegaram aqui quando estava tudo resolvido, mas vieram. Veio um caminhão do Corpo de Bombeiros de Cruz Alta com dois policiais, se não me engano, mas já estava tudo controlado, né? O problema do fogo é a gente dimensionar a propagação dele. O que nós fizemos? Quando iniciou o fogo, eu recebi o recado, a ligação do Luiz, que é o presidente do Luiz Koch, né? Uhum. Recebi a ligação dele, no mesmo momento acionei o secretário de Obras e o secretário de Agricultura. O secretário de Obras já mandou patrola, mandou lâmina. Nós fizemos estradas nas coxilhas e nos locais que tiveram acesso. Lá tem muito banhado, tem muito local lá que não tem acesso a maquinário nenhum. Então, a gente tinha que alongar e circundar essas áreas. Fizemos essas estradas. Dentro dessa área, o fogo queimou praticamente tudo, né? A nossa preocupação é que o fogo não passasse as estradas e também não fosse para os vizinhos. Na parte oeste tem limite ali com aquela área que era antigamente da Multirural e que agora é daquele grupo da Nelly, né? Se passasse aquele mato, entraria na lavoura de soja deles, que está recentemente plantada. Eles vieram do outro lado da cerca e monitoraram do outro lado, nós monitoramos desse lado, os bombeiros apagaram com água alguns pontos críticos, foi tudo resolvido. Também vale para o assentamento, lá para a parte norte, do limite norte, né? E nós fomos atuando aí, foco a foco, controlando, dimensionando, e deu tudo certo, graças a Deus. Ninguém se machucou, eu dei uma sapecada no braço aqui, porque a gente tinha que apagar um fogo que chegou muito perto de uma máquina que até atolou na descida. Então, para evitar de colocar a máquina em risco, a gente teve que atuar ali fisicamente, mas deu tudo certo, tudo resolvido, zero machucado, ninguém inalou fumaça a pontos críticos, assim, né? Claro que sempre um pouquinho todo mundo inala, porque faz parte do fogo, né? Sem dúvida. Prefeito, isso deixa bem claro que nós temos que estar muito atentos, especialmente aí ao cidadão, porque a pessoa que viu acionou os bombeiros acionaram a municipalidade, que acionou a comunidade, enfim, é uma cadeia, mas temos que estar todos atentos e preocupados, porque há pouco falava com os bombeiros voluntários, nós estamos numa situação bastante delicada com relação à possibilidade de ocorrer novas ocorrências e, quem sabe, até de maior intensidade, principalmente de maior impacto e até causando danos à saúde humana, né? Exatamente. Eu, a partir de ontem, fiquei com uma preocupação muito grande, Miguel, que é o seguinte: nós temos essa ferrovia que passa aqui e ela passa entre lavouras em todo o seu curso, né? Ela desce até Santa Maria entre lavouras e ela usualmente larga esse picumã incandescente aí, que dependendo do tamanho, dá tempo dele seguir incandescente até cair, né? Os pequenininhos, eles se apagam no ar, mas os maiores, eles caem. E eles são um potencial incendiário em todo o seu percurso. Isso aconteceu aqui, mas poderia ter acontecido no interior do município, numa lavoura de um produtor com soja plantada, enfim, com trigo por colher, e que talvez tivesse dificuldade de identificar o foco no início,
perderia toda a lavoura, né? Ali nós não perdemos nada, absolutamente nada, a não ser questões ambientais ali, eventualmente algum ninho, algum réptil, que, né? Mas é diferente de tu perder uma lavoura, uma propriedade aí com milhões investidos na geração de alimento, e nós perdermos isso aí. E isso vale não só para Tupã, esse trem atravessa o estado com um perigo iminente, né? Isso acende uma luz vermelha. Eu acho que é perigosíssimo isso aí, né? Sem dúvida. E com essa seca que nós estamos vivenciando, e aí a gente fica pensando lá na Amazônia, aqueles focos de incêndio no Pantanal e na Amazônia, que ficam criticando o governo, mas é inevitável, essa fatalidade é inevitável. O trem pode ter alguma forma de prevenção? Não está confirmado, mas há uma forte suspeita e muitas pessoas informaram que pode ser isso. Será que há uma forma deles tentarem prevenir? Eu não sei se é mesmo esse Picumã, que ele voa da chaminé incandescente e ele é a diesel, né? Uhum. O Picumã, ele se forma pelo acúmulo da fumaça nas paredes até ele formar aquela crosta preta, e aí com a elevação da temperatura aquela crosta pega fogo e ela sai queimando. Talvez se achasse uma maneira de não depositar, não se formar o Picumã, né? Talvez isso não acontecesse, mas isso aí eu acho que é assuntos técnicos da locomotiva, né? Sem dúvida. Não, talvez fazer uma manutenção quase que diária na chaminé das locomotivas para limpar isso, não sei. É verdade. O Ministério Público tem que atuar nisso aí. Perfeito. Mas, prefeito, nós na verdade tínhamos agendado com o senhor para um assunto bem mais leve, mais agradável do que esse, mas sem dúvida esse impacto aí desse incêndio e da preocupação de uma possibilidade de ele ser reincidente nos deixa, como o senhor falou, preocupados, como o senhor colocou também. Mas vamos falar das obras. Aqui do lado da rádio está uma movimentação total, aí o pessoal está fazendo asfalto, enfim, está colocando. Continua aquela expectativa de que possamos aí, em talvez menos de 10 dias, estarmos com essa etapa desse agora já conclusa? Exatamente. Como eu já me posicionei anteriormente, essa obra era para ter começado dia 18 de outubro e não começou em função da Corsã. A morosidade da Corsã é impressionante. Eles estão travando, né, a minha administração. Eu apresentei para a Corsã um projeto de 50 ruas para alteração de rede, que eles ainda não começaram as 50 ruas. Eu dei 60 dias para eles, já se passaram mais de 30 e eles não começaram. Então, nós tivemos 30 dias de atraso no início da pavimentação da Bordo do Folhato em função da Corsã. Eles não mandam equipe maior, eles contratam terceirizados com pouco volume de capacidade de serviço, eles deveriam investir muito mais. Me parece que agora, na iminente privatização, eles resolveram economizar, né? E Tupã está sendo prejudicado. Eu acho que estão acostumados com o município onde as administrações andam mais lentamente, né? Só que não é o nosso caso. Aqui a coisa anda rápido. Mas as obras estão, aonde está liberado, estão andando rápidas, né? Está andando agora, sim. A empresa Compasul, que está fazendo a pavimentação, é muito eficiente, muito qualificada, tem uma estrutura impressionante. Eu acompanho quase que diariamente as obras. Se nessa parte, digamos assim, sul da Avenida Vaz Ferreira, na Paulino Aquino, na Carlos Mariense, se as obras estiverem conclusas da Corsã, eles não levam 10 dias para concluir toda a pavimentação. O senhor já nos explicou há poucos dias aí a opção dos senhores de asfaltar a pista de rolamento, né, em alguns locais. Um exemplo é a Bortolo Foliato, né? A nossa Otacília Azevedo está aqui também, com o intuito de fazer mais trechos com asfalto na área de rolamento e no local de estacionamento permanecer o calçamento. Mas também nós tivemos a informação de que havia a possibilidade de que, se os moradores quiserem
custear isso, é possível de ser feito. Como é que se operacionaliza isso no caso de alguns moradores, ou de todos eles ali naquela área, quererem fazer a parte de estacionamento também? Como é que é feita essa operação, prefeito? O metro cúbico de massa, eu não me lembro agora se é 3 ou 5 mil reais o metro cúbico de massa, né? Aí esse metro cúbico espalhado, ele tem uma capacidade ali de área quadrada, né? Mas o que acontece? Se os moradores... Eu estou fazendo a minha parte, estou pavimentando a pista de rolamento e não estou cobrando nada de ninguém. Não estou cobrando dos moradores, coisa que foi feito durante muitos anos na administração de Tupã-Seretã, quando se pavimentava uma rua, se dividia o custo com os moradores, né? Na proporção da sua propriedade, da sua casa, o terreno, enfim. E eu estou fazendo isso pelo município. Mas, se aquela parte do estacionamento, que seriam as partes fora da pista de rolamento, os moradores quiserem asfaltar, isso pode ser tratado direto com a empresa, inclusive acredito que sai até mais em conta. Por quê? Porque as máquinas já estão aqui, a equipe já está aqui, eles não botam no custo da obra o deslocamento, os frete, entendeu? Já estão aqui. Eles vão cobrar só a mão de obra para espalhar e o custo da massa. Eu acredito que é quase só isso, pouca coisa mais que isso. Então, quem tiver interesse, procure direto o capataz da obra ali, é um rapaz que tem camisa azul, ou eu posso ajudar, por mais que eu não tenha relação com isso, a prefeitura não tenha relação com isso, eu posso intermediar. Nos procure, tal rua, nós queremos a rua toda. Não tem problema. Eles fazem um orçamento ali, calculam na hora, dividem o custo entre os moradores e se asfalta toda a rua sem problema nenhum. Tá? Perfeito. Bem, com relação àquele desafio que o senhor fez lá, prefeito, para que as pessoas que assumissem o compromisso de fazer a calçada, os senhores estariam fazendo a pavimentação da rua, né? O calçamento, a pavimentação daquela rua. Já está concluso ou ainda as pessoas podem apresentar? Não, acho que já terminou a inscrição ou não? Não, vale para os 4 anos de governo. Vale para os 4 anos de governo. Fizeram o passeio, eu pavimento. Perfeito, muito bem. Podem desafiar. O senhor continua desafiando aí, então. E a estrada Tupã-Santa Tecla, como é que andam as obras ali, prefeito? Sexta-feira passada, eles não trabalharam porque, por incrível que pareça, faltou diesel. Né? Então, ficaram parados, trabalharam até as 9 da manhã, acabou o diesel, perderam o dia. Aí veio um pouco de diesel, sábado trabalharam até o meio-dia. Eu não fui lá hoje, né? Estou aqui desde cedo, acredito que eles estejam de vento e popa. Eles estão fazendo a subbase, né? A subbase, deu certo a pedreira aqui em Tupã, do Jones, estão pegando pedra daqui, isso está acelerando, né? Eles estão com 7 caminhões buscando essa pedra, fazendo a subbase, estão com 3 rolos, estão com uma patrola, estão com um caminhão-pipa, estão com uma draga, uma escavadeira hidráulica. Essa é a equipe que está ali. Eles estão... teve uma reunião no final de semana passado que eu não tive acesso ao resultado, mas nessa reunião eles fizeram uma reunião das empresas com o Dyer, onde eles iriam multiplicar essa equipe por 5. Viria mais 2 de terraplanagem, ficariam 3 de terraplanagem, uma para o macadame, que é aquela camada de pedra que vai acima da subbase, que é a que vai dar o grading, né, os ângulos da pista, tudo, e a partir dessa tem a outra equipe, que é a equipe da capa asfáltica propriamente dito. Então são 5 equipes que vão trabalhar aqui. Eu não fiquei sabendo o resultado da reunião, mas eu acredito que vai dar tudo certo, porque eles estão focando muito nas obras que têm recurso, e a nossa está com recurso garantido. Temos aquela torcida de que se eles conseguirem ampliar, inclusive a área, o governo prometeu que tem recurso para fazer mais área, né? Com certeza. Eu estou com recurso meio garantido para aproximadamente 22 quilômetros, entre 20 e 23 quilômetros.
Ok. A Graciane Almeida está perguntando sobre o trabalho que foi feito na cabeceira da primeira ponte da Faixinha, né? Ela disse que ontem retornavam à noite de São Pedro do Sul e viu algumas pedras soltas ali, muita poeira naquele local. O que foi feito na base da primeira, na cabeceira da primeira ponte da Faixinha, prefeito? Nós ficamos, eu não me lembro se isso aí foi sexta-feira, acho que foi sexta-feira, 48 horas antes disso, veio aqui o pessoal do Dyer, aqui no meu gabinete, meio emergencial, com o pessoal da Continental, que é a mesma Cotrel, que é responsável pela manutenção desses trechos estaduais aqui da nossa região. E eles me trouxeram uma situação que passaram ali e fotografaram por baixo da cabeceira da ponte e a terra tinha cedido e estava apenas na capa asfáltica ligando o aterro até a ponte. Isso é um absurdo, né? Com esse trânsito de bitrem aí de 80 toneladas que nós temos, isso aí qualquer trânsito pode afundar, vem um carro baixo e está feito um acidente fatal, né? Daí eles perguntaram se, como eles não tinham estrutura, que ficaria muito caro trazer maquinário de longe para cá, se eu não ajudaria. Como eu já tinha feito uma parceria com o Dyer para um acordo de cooperação mútua, para eu poder limpar os acostamentos, que eu mandei as nossas patrolas limpar os acostamentos da Faixinha, que ficou muito bom, e como esse acordo estava válido, eu digo, não tem problema. O dia que vocês vierem lidar, eu trago o meu equipamento que está na estrada de Tupã Júlio, coloco ali e resolvemos o problema. Daí eles vieram 2 dias depois, cedo, veio a nossa escavadeira hidráulica, eu fui lá junto para ver o que estava acontecendo e dimensionar. Eu gosto muito de estar junto para... eu procuro estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? E aí tirei foto, filmei, realmente estava na capa só e um pouquinho de aterro, e aquilo ali não foi obra da água, a água não bloqueou, não corroeu, aquilo ali foi mal feito. Foi colocado aquela terra arenosa sem compactar o suficiente na cabeceira da ponte, e essa ponte é num outro formato, não é o atual. Ela tem os pilares meio assim no meio, né? E a ponte em cima. E o aterro chega na extremidade da ponte, e aqui embaixo fica um vazio. Eles teriam que encher esse vazio de aterro para que aquilo ficasse consolidado, e não foi feito. Então, aí eles vão fazer a revisão nas outras pontes, vão fazer na outra cabeceira, para ver tudo que for preciso fazer. Nós vamos participar, vamos ajudar e evitar que isole a nossa Faixinha, que é o nosso principal acesso ao município, né? Perfeito. Mas o local esse da primeira ponte, a cabeceira, foi corrigido a falha ali? Foi o que foi feito? Foi colocado bastante pedra embaixo para fazer a subbase, foi colocado pedra para a base e foi colocado uma brita em cima até que eles tragam o asfalto. E parece que o combinado era para hoje, eles já asfaltarem ali e deixarem pronto. Sem dúvida. Bom, o pessoal tá. O senhor está falando dessas obras que estão realizando, o pessoal fica entusiasmado e já quer saber das outras, quer saber de Tupã Júlio, quer saber de Tupã Jari. Como é que está esse trecho, prefeito? Tupã Júlio e Tupã Jari continua na expectativa otimista de que possa um dia acontecer? Bom, vamos por parte. Tupã Júlio, tá? Tupã Júlio, eu já tratei com o governador sobre isso, eu e o Bernardo, prefeito de Júlio, tratamos com o Ranolfo, com o governador. O Ranolfo havia me prometido, caso a privatização da Sulgás saísse, eles estimavam entre 900 milhões e 1 bilhão e 100, se saísse acima de 1 bilhão e 100, ele me daria a estrada. Saiu por 927, né? A estrada custa 26, 27. Eu fui lá de novo e disse para eles, não, fiquem com 900 e nos deem esse 27 para a estrada, né? Sim. Aí ele deu risada, disse que eles iriam ver como é que fecha o andamento agora desses recursos e se houvesse suplementação para esse 1,3 bilhões das obras, ou se alguns municípios não conseguissem executar a obra, a gente iria cobrar. Então, não fechei a porta, tá? Não fechei a porta. Nós ainda temos mais algumas possibilidades. Tem o projeto PIA, que pega 5% do ICMS das empresas e não precisa ser empresas de Tupã, pode ser qualquer empresa que
queira destinar 5% do ICMS para essa obra, aí não precisa passar pela administração, é direto das empresas contratando as empreiteiras, né? É uma outra possibilidade. E a última possibilidade, e essa sim é comigo, e essa eu garanto, porque o que é comigo eu garanto, eu quero fazer, eu tenho como objetivo pessoal meu, não é promessa, é um objetivo pessoal meu, de a cada ano de governo fazer 1 quilômetro de asfalto em direção a Júlio, em direção ao Batu e em direção ao Jari, para que ao final dos 4 anos de governo eu entregue 4 anos de asfalto para cada uma das saídas. Tá? Esse ano não fiz, por falta de recurso e porque eu estou investindo dentro da cidade. E estou fazendo aquele empedramento, ensaibramento na estrada que liga Júlio de Castilhos, aquilo ali é uma coisa cara, né? Estou renovando o parque de máquinas, estou renovando frota de veículos, estou fazendo uma série de investimentos necessários com recursos escassos, né? Então, o quilômetro desse ano eu estou guardando, se eu conseguir fazer no ano que vem, 2 quilômetros, né? Vai depender da arrecadação do município, depende de recursos, coisa que não depende de mim, mas é um objetivo pessoal meu eu fazer até o final do meu mandato 4 quilômetros para cada lado. Por que daqui em diante? Porque são, casualmente, as piores partes. O início da estrada de Tupã-Júlio é a pior parte. O início da estrada para o Batu é a pior parte. E o início da estrada para o Jari é a pior parte. Então, aos pouquinhos, a gente vai organizando tudo. Acho que a gente fez bastante nesse primeiro ano. Eu não vou desacelerar, até tem gente que fala, cuida para não cansar, cuida para não desacelerar, e geralmente os governos deixam para tocar ritmo no último ano, né, visando reeleição. Eu não, desde o dia 5 de janeiro que eu comecei, eu vou seguir nesse ritmo até o final. O Paulo Cordeiro está parabenizando os senhores pelo belíssimo trabalho. Ele está perguntando sobre os bueiros próximo ao fórum ali, como é que estão os trabalhos lá. Tá. Eu consegui recuperar maquinário para montar 2 equipes de patrulhamento que não param, trabalham 6 dias por semana, 2 equipes de patrulhamento e uma equipe de empedramento. O que é isso? Patrulhamento é motoniveladora, patrola e trator com lâmina. E equipe de empedramento são 4 caminhões e uma escavadeira hidráulica. Então, e um rolo, tá? Rolo compactador. Essa equipe do empedramento, quando o tempo está bom, ela fica na estrada de Júlio de Castilhos, prioritariamente, para eu concluir aquela obra. Quando o tempo não nos permite trabalhar naquela obra, eu posso ocupar os caminhões e a motoniveladora para outras obras. O fato é que agora eu tive que parar com esses tubos porque nós tivemos uma emergência no assentamento Conceição, onde eles ficaram uma semana lá corrigindo coisas, fatos graves que aconteceu lá de estrada, que estava colocando em risco, inclusive. Agora tem mais uma obra que nós vamos fazer, que é uma acessibilidade aos tambos lá naqueles 2 assentamentos, né? E retornamos a Júlio de Castilhos. Terminando isso, eu quero colocar esses bueiros todos aqui em Tupã, são 3 pontos aqui que nós vamos colocar bueiros, e aí, terminando isso, eu vou para a estrada de Jari, com essa equipe, fazer o empedramento desse primeiro trecho, até a ponte do Lajeado do Celso ali, que tem umas partes ali que a estrada baixou, onde a água não consegue escoar mais, e aí ficam aquelas poças d'água, e quanto maior o trânsito, maior a poça d'água, maior o desperdício de material de cobertura da estrada, e vai agravando cada vez mais a situação. Tudo isso a gente tem ciência, tudo isso eu sei, só que a gente não consegue fazer tudo, né? Eu peço a compreensão aí das pessoas, né? É claro que as pessoas sabem disso, mas também ficam torcendo para que seja atendido aquele local que ele está utilizando. A ouvinte Maria, por exemplo, está reclamando da estrada do Tupã-Jari, que ela diz que está muito dura, que está muita pedra, né? Que se tem previsão de manutenção naquele local.
eu não posso, é importante dizer isso para ela e para todos que estão nos ouvindo, eu não posso patrolar, laminar nenhuma estrada com essa seca, porque a terra está muito seca, ela não vai ter liga, ela não vai compactar, vai ficar areia solta, e a estrada do Jari é muito arenosa, e isso vai aumentar muito a poeira e vai causar acidentes. Então, a menos que chova significativamente para molhar, para saturar o solo, eu não posso patrolar a estrada. Sem dúvida. Bem, está chegando questões aqui. O quadro frigorífico, quando é que o município vai poder tomar o posse, utilizar ele e fazer aqueles projetos todos que o senhor já comentou aqui, de calçar, de preparar, de arrumar aquela área ali? Eu faço essa pergunta para o governo do estado toda semana. Quando que eles vão nos passar, né? Na outra semana eu tive uma reunião muito produtiva lá em Porto Alegre, onde eu consegui juntar o SPGG, que é a Secretaria do Patrimônio, né? E a Casa Civil. Juntei a Casa Civil, juntei a Secretaria e fui com o meu secretário de Planejamento. Tivemos uma reunião muito produtiva, onde tratamos de ponto a ponto e eles me prometeram priorizar isso no governo. Então, eu acredito que nós estamos mais perto do fim do que o início. Não sei quando que é o fim, mas a partir do momento que essa escritura tiver na minha mão, tiver de posse do município, aí a responsabilidade é minha. Aí a coisa anda. Isso eu garanto. Torcemos para que seja o mais rápido possível, né? O Evandir Oliveira está perguntando se na Porto Folhata, ali próximo aos Camelôs, vai ficar todo o trecho dela com somente a pista de rolagem, o acostamento, o estacionamento sem asfalto. Ele disse que aí fica ruim de ultrapassar caminhão, que o caminhão não vai dar lado para ele poder passar. Mas o modelo é esse, né, prefeito? O modelo é esse. O caminhão pode andar no máximo a 40 km por hora, ele também pode andar no máximo 40 km por hora, não precisa ultrapassar ninguém, né? Inclusive aquela pista ali já tem relatos de pessoas andando em maior velocidade, nós teremos que adotar medidas para controlar isso, seja com quebra-mola, lombada ou lombada eletrônica, a gente está estudando a viabilidade disso, né? Mas eu chamo a atenção, segurança no trânsito, né? Não é porque as condições de mobilidade urbana estão melhorando e vão continuar melhorando em Tupã-Seretã que a gente vai dirigir aí perigosamente. Sem dúvida. Bem, prefeito, já são 10h37, nós estamos aí um bom tempo conversando com o senhor numa segunda-feira de uma agenda extremamente lotada, mas que tivemos várias informações do senhor. A princípio seria rapidinho, só para a gente falar sobre as obras que estão acontecendo, mas tivemos vários temas aqui que foram importantes e relevantes, e a gente agradece a sua gentileza com a nossa audiência, trazendo essas informações, nos colocando sempre à disposição, deixando o microfone para suas últimas colocações, sua despedida momentânea, e torcendo para que em breve possamos ter boas notícias aqui para a nossa comunidade. Mais algum detalhe, prefeito, por favor, fique à vontade. Não, só rapidamente para concluir, voltar à questão da saúde sobre o SF4, né? Nós tivemos aí do dia 3 de novembro a 19 de novembro 330 consultas no SF4, das quais 258 testes para Covid e dos quais 17, felizmente apenas 17 positivos, né? Gostaríamos que fosse zero. Hoje nós temos 4 casos ativos e está muito fácil as pessoas se conscientizarem da importância de quem tem sintoma, fica em casa. Quem tem sintoma, faça um isolamento. Não passe a doença. Enquanto se passar para mais um, esse um vai passar para mais um, e essa doença vai ficar conosco mais tempo. Um apelo para a conscientização individual de cada um, a responsabilidade individual de cada um. Vamos aproveitar, nós temos só 4 casos, se isolem, né? Dizer que dia 6 de dezembro nós estamos nos organizando para, a partir do dia 6, o SF4 voltar ao atendimento de 8 horas. Tá? Nós podemos aí otimizar a equipe, diluir a equipe, retornar a equipe aos seus postos de origem. O SF4 passará a 8 horas. Nós temos uma casuística já menor de testes, de procura, uma demanda menor, então nos permitirá isso. E o restante do atendimento normal do SF4, daquelas pessoas que eram naquela região,
provavelmente para o início do ano que vem. Nós queríamos antes, mas provavelmente para o ano que vem. Não sei quando, mas o ano que vem nós retomaremos lá o atendimento para as demais enfermidades, né? Perfeito. Essas 8 horas seriam distribuídas dentro de que horário, prefeito? O horário normal, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Assim, né? Perfeito. Horário normal. Ok. Novamente, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até uma próxima oportunidade, prefeito. Um abraço, Miguel, um abraço a todos. Contem comigo. Gustavo Herter Terra, prefeito municipal, a nosso convite, trazendo várias repercussões aqui para você com relação a atividades que estão envolvendo a nossa municipalidade, com uma interação muito grande da nossa audiência, quem a gente agradece também pelo estímulo nas questões aqui, né? O Carlos Soares diz que, Miguel, eu ainda quero passar na estrada com asfalto, a estrada Tupã Júlio Castilhos, né? Eu também, Carlos Soares, todo mundo também. Bom, são 10h41, vamos ao intervalo comercial, eu já retorno com a sequência do seu programa Variedade.